Olá galera, tudo bem? Hoje a gente fala sobre ângulos formados entre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, beleza? A gente vai aprender sobre ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos complementares também, né? Opostos pelo vértice. Você vai aprender isso aqui, ó. Cai muito nas escolas, alguns concursos militares, tá? Gosto de cair essas coisas, beleza? E tem um exercício no final. E é isso. Após a vinheta, vem comigo. Tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Quem já me conhece aí. Valeu, até daqui a pouco. Bom, pessoal, quando duas retas paralelas são cruzadas por um transversal, formam-se 8 ângulos com propriedades específicas baseadas em sua posição. Ângulos alternos internos e alternos externos. É o que a gente vai estudar primeiro, tá? Então, vamos olhar aqui para esse lado. Olha, se eu tiver um ângulo aqui, ó, a gente está falando de ângulos alternos, alternos e internos. Vamos falar de alternos internos primeiro. Vamos lá. Alternos aqui é um de um lado e outro de outro. Olha, os dois ângulos são alternos internos, tá? Assim como esse aqui também, alternos internos, ó. Ó, tá vendo? Ângulos alternos internos. Ou seja, eu estou falando por enquanto desse. Alternos internos. Esse com esse e esse com esse. São alternos internos, tá? Alternos que estão aqui, estão do lado oposto da reta T. E internos que estão aqui dentro entre essas duas retas paralelas. Os que são alternos internos. Agora os ângulos alternos externos. Você tem um aqui e tem outro aqui. Ó. Eles são alternos agora externos, que estão fora das paralelas. Ou esse aqui com esse aqui, ó, alternos externos. Tá? Fora da paralelas. Agora veja bem. Qual é a relação entre os ângulos? Vamos falar agora vou voltar aqui no alternos internos. Ó, alternos internos, eles são congruentes, ou seja, têm o mesmo comprimento, mesmo tamanho de abertura. Os alternos internos, ó, eles são congruentes, ou seja, são iguais. Os alternos externos também, tá? Eles são iguais também. Tem o mesmo ângulo de cobertura, ângulo de abertura. Os alternos externos. Então, tanto os alternos externos quanto os alternos internos, eles são ângulos congruentes, tá? Ou seja, têm o mesmo comprimento, tá? Isso é interessante. E outra coisa, que eu já posso falar sobre isso aqui. Alterno externo. Tá, é uma coisa que eu gosto de falar também sobre ângulos complementares, tá? Desculpa, suplementares, que é o que? Esse ângulo aqui, ó, ele é suplementar com esse ângulo que está aqui. Esse com esse. Na verdade, eu vou dar só um corte, 2 nesse e um nesse. Esses dois ângulos são suplementares, tá? Ó, esse com esse suplementares. E esse com esse são suplementares. O que significa ser suplementar? Suplementares. É que a soma, você tem um ângulo de meia volta. Ó, se você fizer assim direto, fizer um ciclo, 360 graus. 360 graus o ciclo completo. Mas quando o ângulo faz só a meia volta, que é o ângulo raso, faz isso, 180 graus. Tá? Então, é bom você já ir associando isso também, porque isso vai te ajudar para resolver essas questões de ângulos internos, externos, alternos internos. Em algum momento pode te ajudar quando faltar alguma coisa, principalmente em concurso, tá? Então vamos resolver aqui esse exercício aqui, olha. É para encontrar valor de x, y e z, ó. Tá? Eu vou só subir um pouco a tela. Vamos resolver aqui. Bom, para eu achar o valor de y, de x, de w, de z,
eu preciso saber uma dessas relações ou bastante dessas relações que eu acabei de explicar sobre ângulos alternos internos e alternos externos, e também saber sobre ângulos suplementares, que é quando a soma dos dois ângulos dá 180 graus. Isso é bom saber. Então vamos lá. Repare que estou com duas variáveis, então não adianta eu querer fazer os suplementares aqui com y, porque eu vou ter o x aqui, eu vou ter x aqui e y aqui, eu estou com duas variáveis. Então não dá para eu querer fazer aqui para o ângulo suplementares, somar os dois dá 180, porque eu não sei o valor do y como eu não sei do x. Então vamos procurar alternância. Bom, como eu não falei de ângulos correspondentes ainda, então vamos falar sobre ângulos alternos internos ou alternos externos. Vamos lá. Eu aqui, externo, tenho, olha só, eu tenho esse com esse aqui, ó. Eles são alternos externos, ó. Esse ângulo com esse aqui, 120. Então aqui eu já posso fazer o quê? Eu posso fazer uma equação, já que eu sei que ângulos alternos externos eles são congruentes. Então eu posso fazer essa igualdade aqui. Essa equação do primeiro grau. Então, daqui eu tenho que o quê? 2x é igual a 117. Então x é igual a 117 dividido por 2. Dividido por 2. Isso vai ser igual a... acho que 85,5, né? 85,5. Vamos fazer a conta. 117 dividido por 2. 85 não, nossa. Foi muito, errei muito. Acho que é 55,5 que dá. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 58,5. 8 vezes 16, 17, 1. Então 58,5 é o valor do x. Tá? Então eu já achei o valor do x é 58,5. E que na verdade... Vamos voltar aqui, gente. Ó, o x é 58,5, né? 58 graus e meio. E agora acontece, como a gente não sabe, a gente ainda não está estudando ângulos opostos pelo vértice, a gente achava igual o W aqui, ó. A gente ainda vai ver isso ainda. Então vamos fazer agora aqui, ó, o ângulo raso aqui, ó. Até porque, que vai fazer esse ângulo raso aqui, eu nem precisava ter achado o x ainda, mas como eu achei o x, que precisa do x, tá? Porque eu já sei que isso aqui tudo é igual a 120 graus, né? Porque esse ângulo e esse aqui, eles são alternos externos, então já sabe que eles são iguais, né? São congruentes, são iguais. Então agora fica fácil eu com o ângulo raso eu saber essa soma aqui, ó. Melhor dizendo aqui, ó, é a soma do 120, né? Com y tem que dar 180. Como eu sei que isso aqui é 120 graus, eu vou somar o y com ele. É claro que dá para fazer de cabeça, tá, gente? Tem que dar 180. Então o y é igual a 180 menos 120. O y é igual a 60 graus. Tá? Então já cheguei ao valor do y. Então a gente tem y é igual a 60 graus. Agora o que acontece, gente? Esse y aqui, ele é alterno externo. Ele é alterno externo com esse z aqui, ó. Tá? Então esse z é alterno externo com esse y. Eu passei demais, ó, esse com esse. Sendo assim, esse cara tem o mesmo tamanho desse, de abertura. Então, o Z também é de 60 graus. E é verdade, quando tem um ângulo raso aqui, ó,
né? Quando eu tenho um ângulo raso aqui, está 180. 120 com Z 60, então 180. Bom, aí o W aqui é fácil, né? Se você tem que esse Z também é igual a 60 graus, eu posso fazer aqui, ó, 180 para cá. Então o W também é 120. O W é 120 graus. Tá? Ele também é oposto pelo vértice com 20, com 120. Só que a gente ainda não viu isso aqui ainda. Vamos pro próximo. Se você não entender, você volta o vídeo, tá? Achei todos. Sim, X, Y, Z e W. Achei. Agora vamos falar de ângulos colaterais internos e externos. Vamos falar primeiro dos colaterais internos. O que é colaterais? Colaterais é que eles estão do mesmo lado, tá? Antes a gente viu os alternos, né? Lados opostos. Agora colaterais estão do mesmo lado. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui esse ângulo colateral, ó, esses dois são colaterais, só que interno porque são o quê? Estão dentro das duas paralelas. Se bem que esse traço não for nem tão dentro assim, né? Eles estão aqui dentro. Então são internos. E colaterais por quê? Mesmo lado, ó, mesmo lado, tá? Ângulos colaterais. Se eu tiver também aqui, ó, aqui e aqui, ó, colaterais também internos, tá? Repare, colaterais internos, eles não são congruentes, tá? Os colaterais não são congruentes. Pode até, para coincidir no caso, eles teriam que ser, a reta não seria transversal, tá? E qual a relação deles? Os ângulos colaterais, eles são suplementares, a soma deles dois dá 180 graus. Isso é importante, tá? A soma de dois ângulos colaterais, 180 graus. Bom, vimos colaterais internos, agora colaterais externos. Ó, esse e esse aqui. Colaterais externos, tá? Esse e esse aqui. Colaterais externos. Também a soma deles também dá 180 graus. Eles são suplementares também. Tá? Vamos resolver isso aqui, ó. Resolver isso aqui. Vamos achar o valor. Tá? Achar o valor de y, z e x. Como a gente já conhece. Tanto do anterior de sabendo já os alternos, como sabendo agora a propriedade dos colaterais. Então vamos lá. Olha só, eu tenho colaterais externos, esse com esse, tá vendo? Colaterais externos, porque ó, esse aqui, ó, esse ângulozinho que tá aqui, ele é colateral externo com esse, tá? Então isso significa que se eu somar esse ângulo com esse ângulo aqui, eu tenho 180 graus. Ou seja, se eu somar y mais 115 graus, eu tenho 180 graus. Isso quer dizer que eu tenho o valor do y é igual ao quê? A 180 menos 115. Vamos fazer as contas aqui. 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. 65 graus é o valor do y, tá? Então tá aqui, ó, y é igual a 65 graus. Bom, eu já sabendo y é igual a 65 graus, olha só que interessante. 65 graus do y. Vamos ver se a gente acha mais uma coisa com alterno. Olha outro detalhe aqui, gente. Com a propriedade que a gente estudou anteriormente do colaterais, do alternos. Agora do alternos, externo. Ó. O primeiro caso, a gente estudou lá um dos primeiros. Ó, esse ângulo colateral aqui, ó, colateral com isso, colateral externo. A gente viu a propriedade colateral externa, que eles têm o mesmo comprimento. Então, esse Z, não precisa nem fazer cálculo. Eu sei que tem 115, tá? 115 graus.
E repare que é verdade, né? Se a gente somar esse ângulo aqui assim, ó, o y com o z, porque eles são suplementares, lembra disso? Se eu somar o y com o z, eu estou somando 115 graus com 65 graus. Isso vai me dar 180 graus, tá? E agora só falta acharmos esse x aqui, ó, o valor do x. Como eu faço para achar o valor do x? Eu posso fazer por ângulos suplementares, né, gente? A gente sabe que o y, e ele são suplementares, tá? A gente sabe disso. E também a gente ainda não chegou lá, né? A gente vai estudar o caso ainda, mas esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse. Então a gente pode igualar daqui a pouco 3x menos 5 igual a 115. Só que a gente não estudou esse caso aqui nesse vídeo ainda. Então vamos tentar resolver pelo que eu expliquei no começo sobre ele ser suplementar. O y mais o 3x menos 5 são suplementares. Então a soma deles dá 180 graus. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Vou botar para cá, tá? 3x menos 5 mais 65 é igual a 180 graus. Então, 3x mais 60, porque eu matei esse com 5 daqui, se um é menos, outro é mais, igual a 180 graus. Então, 3x é igual a 180 menos 60. Vamos lá. Então, 3x é igual a 120, por enquanto. X é igual a 120 dividido por 3. Então, x é igual a 40. X é igual a 40, é um valor, óbvio, 40 graus. Esse grau aqui foi feio. 40 graus. Y é igual a 65 graus. Vamos ver se faltou mais alguém para esse. X, Y, Z. O Z a gente já tem, que é 115. Tá? O Z a gente já conseguiu sacar pela relação dos ângulos alternos. Beleza? Vamos para o próximo caso. Ângulos correspondentes, né? Mesma posição relativa. Gente, tem cuidado não confundir essas teorias todas. O que é ângulo correspondente? Ele tá exatamente na mesma posição do outro, ele é mesmo tamanho, mesmo grau. Esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, olha. Correspondência, ó. Esse está aqui correspondente com esse que está aqui, ó. Ângulo correspondente. Esse aqui correspondente com esse. Tá? E esses são ângulos correspondentes a esse com esse correspondente. E os ângulos correspondentes, gente, eles são iguais, tá bom? Ó, correspondente, eles são iguais, congruentes, tá? Correspondente, eles são iguais e congruentes. É a mesma coisa, tá? Então, com isso, a gente vai responder esse dever aqui, ó, para achar o valor de x. Bom, isso aqui está fácil demais até, né? Porque é só fazer o quê? Já que eles são correspondentes, ó, já que ó, a gente tem a correspondência desse ângulo com esse ângulo aqui, a relação deles de igualdade. Então, é só pegar 10x, igualar a 130 graus e resolver. Tá? A gente tem que x é igual a quê? A 13, tá? Então já foi isso aqui. Continuando. Uma observação importante. Ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos e ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? Agora, antes de eu partir para essa das retas, eu vou falar sobre o ângulo oposto pelo vértice. Olha só. Vamos supor, ó, eu tenho um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Tem um aqui e outro aqui. Eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, esse aqui de B. Então, ângulos opostos pelo vértice, tá?
Então veja bem, ângulos opostos pelo vértice é tão importante quanto as outras propriedades que a gente viu aqui. Então, o que significa isso? Esse ângulo A, vou considerar aqui, esse ângulo A aqui, ó, ele é oposto com esse aqui, que é o ângulo B. Ou seja, esse A é oposto com o B pelo vértice. O que é o vértice? O vértice aqui é o encontro das duas retas aqui, ó, tá? Considerar que isso aqui seja uma reta, sei lá, S ou uma reta T qualquer. E tem um encontro aqui, aqui é o vértice no meio, o encontro delas. Então esse é o vértice desses quatro ângulos. Então os ângulos estão de frente a frente, ó. Esse aqui, o A está de frente com o B e tem o ponto de cruzamento dessas retas. Então ali é o vértice. Esses ângulos são iguais, eles são idênticos, esse com esse. Da mesma forma, aqui tem o ângulo D e C, ó. Eles também estão de ficar um com o outro com o vértice no meio aqui, ó, o ponto. Eles também são iguais. Esses são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá? Com essa informação e a anterior sobre... Bom, a gente consegue resolver algumas coisas. Bastante coisa, mais que antes até. Então vamos lá. Ângulos correspondentes. Eu tenho aqui esse e esse, ó. Ângulo correspondente. Eles são congruentes. Ó, ângulos correspondentes são congruentes, ó. Ângulos correspondentes congruentes. Aí ainda tem o correspondente aqui, quer ver? Deixa eu tentar mudar aqui a outra cor aqui para uma... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Esse aqui correspondente com esse, olha, também são congruentes. E agora o outro correspondente aqui, tentar outra cor também. Tentar um azul mais clarinho. Ó, esse correspondente com esse aqui também são congruentes. Agora repara que ó, os correspondentes que eu achei, marquei como congruentes. Agora vamos olhar para eles, vamos ver os alternos internos. Ó. Alternos internos, olha. Alterno de um lado do outro. Esse com esse, ó. São congruentes. Foi o que está dizendo aqui, ó. Alternos internos, ó. Esses são congruentes e são mesmos, você vê que tem a mesma abertura. Ó, alternos internos, esse com esse, olha. Também são alternos internos. E agora a gente vai falar sobre o que? Os alternos externos que também são congruentes. Então, ó, alternos externos, ó, congruente. Alternos externos. Deixa eu apagar primeiro. Tá. Alternos externos, congruentes. Tá. E os ângulos opostos pelo vértice. Aqui, ó. Esse aqui oposto pelo vértice com esse, ó, são opostos. São congruentes. Esse aqui oposto com esse, congruentes. Esse aqui oposto com esse, congruentes, são iguais, né? Congruentes, igualdade é praticamente a mesma coisa. Esse oposto ao vértice com esse também congruentes. Por quê? E agora a gente vai resolver essa questão. A gente vai resolver esse exercício aqui, ó, achar o valor de x e de y. E agora a gente tem mais ferramentas. Tá? A gente já sabe ter a congruência, o PV, oposto ao vértice. Então vamos lá. Ó, aqui eu posso resolver, esse aqui eu posso resolver até com suplemento, você suplementar aqui se eu quiser, tá? Mas vamos fazer por oposto pelo vértice. Olha só, alterno externo, olha, esse aqui é alterno externo com esse aqui, ó. Sendo assim, eu posso dizer que esse x ele tem valor de 150 graus, tá? Porque a gente sabe que o alterno externo já está dizendo que eles são congruentes, ou seja, são iguais. Então, agora, o que eu vejo agora? Eu vejo... Ah, outra coisa, gente, interessante, olha. Aqui eu estou
com esse ângulo 30, ele é externo. E ele é alterno com esse aqui, que nem foi marcado nada. Senão, tem o y aqui que eu posso fazer relação com o y. Não tem problema se na sua prova vier assim não. Tu pode ir de lápis, tá? E colocar uma marquinha em cima. Tá bom? Porque tem livro, tem professor que bota para sacanear o aluno, se ele está estudando. Então, isso aqui eles são alterno e externo. Que significa que são também congruentes. Então, eu sei que o y também aqui vale 30, tá? Aí você vai botar a resposta, gente, separada, não bota a resposta direta assim não, tá? O professor não gosta. Você vai na resposta e bota x é igual a 150 graus. Nossa, y é igual a 30 graus, tá? Aqui você só faz isso aqui para efeito de cálculo. Você faz assim, se achar o valor do x, igual achei aqui, você bota para efeito de cálculo para ficar fácil calcular o outro, tudo mais. Mas na hora de botar a resposta, você bota separadinho, escrito resposta de bonitinho, tá bom? Continuando. Ângulos colaterais internos e externos são suplementares, ou seja, suas somas são 180 graus. O que então quer dizer? Ângulos colaterais, vamos lá, ângulos colaterais internos, colaterais é um do lado e do outro, lembra? Está dizendo que esse ângulo aqui, colaterais não, desculpa, é do mesmo lado. Alternos é aqui de um lado e do outro. Então esse ângulo com esse vai dar 180 graus. Esse ângulo com esse, colaterais interno, tá? Só 180 graus são suplementares. Da mesma forma, os colaterais externos também somam 180 graus, são suplementares também. Tá? Então a gente vai resolver isso aqui, para achar valor. Com isso a gente vai achar o valor de A, B, C, D e E. Tem várias coisas, tem várias formas de fazer isso aqui. Posso fazer por suplementar aqui, se eu quiser. Graus, esse suplementar com esse, 180 graus soma aqui, ó. Então eu poderia botar 185 mais A igual a 180 e achar o A. E é isso que eu vou fazer, até porque... vamos lá, vamos por parte. Posso fazer também. Esse aqui, gente, ele é correspondente a esse, concorda? Esse correspondente a esse, concorda? Sim. Então esse aqui também vale 135 graus, tá? Outra coisa, ele é alterno externo com o E, não é? Isso. Então o E também vale 135 graus. E é verdade, porque também ele é oposto pelo vértice com o B, que é 135, então eles têm que ser iguais mesmo. Concorda? Concordo. Bom, aí agora a gente tem o valor de B e de E e de A. De A não. De A a gente tem de A, porque a gente vai ter de A. Vamos ver aqui, a não ser fazer pelo raso, você tem uma alternância aqui. Colaterais. Aqui a gente vai ter que fazer... Eu não estou aqui enxergando se dá para continuar com alterno interno com alterno interno ou alternos externos, não. Mas a gente agora pode fazer por ser suplementar, né? Porque aí a gente pode fazer tanto daqui, ó. Vamos lá. Eu posso fazer suplementaridade tanto daqui, o B com o C que tem que dar 180, e esse aqui. Eu achando um, eu acho o outro, né? Se eu achar o A, eu vou achar o C, porque eles são correspondentes, tá? E acaba achando também o D, porque eles são... O D e o C são opostos pelos vértices. Então, o D e o C e o A acaba sendo todo mundo igual. Todos iguais. Então, vamos lá. Vou começar por aqui. A mais 135 graus é igual a 180 graus, concorda? Então, A é igual a 180 graus menos 135 graus, concorda? Então, A é igual a 45 graus, né? 45 graus. Então, gente, se A é igual a 45 graus, e a gente sabe
E A é correspondente com C, então C também é 45 graus. E C é oposto pelo vértice com D. Ó. Passa aqui pelo ponto aqui, ó. Eles estão de cara, então tem o vértice em comum. São opostos, na verdade. Então 45 graus também, o D. O E já sabe que já foi dado, a gente já conseguiu achar o E, né? E o B de bola também, porque é oposto com o E, então 105 também. Então A, B, C e D. Então eu sei o valor de A, sei o valor de B, de C, D e E. Tá bom? Exercício. Dados a retas paralelas RS e uma transversal T, encontre os valores desconhecidos que estão... Faltou até o aqui, né? Que estão representados pelas variáveis x e y. Bom, nesse item A, a gente precisa achar o valor de x e de y, mas repara o seguinte. Eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer aqui, ó, o ângulo raso, né? 180 graus aqui, ó, são suplementares. 185 mais x mais 20. Porque aí eu fico só com a variável para resolver. Eu não posso querer relacionar. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele é correspondente com esse aqui. Só que não é interessante eu querer fazer x mais 20 igual a y mais 5. Vou ficar com duas variáveis, x e y. Aí fica complicado de achar. Tá bom? Eu teria que fazer um outro esquema, poder fazer por sistema. Aí eu não acho necessário complicar a situação, não. Então vamos fazer o que? Primeiro, vamos fazer por aqui, ó, ângulos suplementares, onde x mais 20 mais 135. Depois bota a bolinha de grau, tá, gente? Pra não ficar enjoado de fazer. No final, como resposta, bota a bolinha de grau. Então eu tenho que x mais 155 180, então que x é igual a 180 menos 155. Então x é igual a quê? 25 graus? Acho que é isso, né? 25 graus. Se somar 5 aqui vai dar 30, 118. A x é igual a 25 graus. Então, eu já sabendo que x é igual a 25 graus, eu vou ficar sabendo que a soma disso aqui é o que? É 45 graus. Então, como esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui, a correspondência faz com que eles fiquem congruentes e iguais, né? Novamente. Então, eu posso dizer então que no caso do y mais 5, que é esse cara aqui, ele tem que ser igual a 45 graus, tá? Para eu achar aqui o valor desse y. Então o y é igual a 40 graus. Então lá, achei o valor do x, que é 25 graus. Achei o valor do y, que é igual a 40 graus. Tá? E repara que é verdade, né? Se eu botar o 40 do lado eu fico aqui, se o y é igual a 40, tudo isso aqui dá 45, porque y 40 com mais 5, tá? Então tá respondido essa. O valor do x é 25 e o valor do y é 40 graus. A última aqui, vamos ver como que sai. Repare que também eu não posso querer fazer aqui por ângulos suplementares, porque eu tenho variáveis diferentes. Eu tenho x aqui e y aqui. Aí se fosse fazer assim, eu teria que tentar arrumar um jeito de, se tivesse possibilidade de fazer por sistema, que ia complicar mais um pouco. Então, e outra coisa, esse aqui também
esse com esse também são correspondentes, tá? Esse y é colateral externo com esse ângulo que está aqui. Só que não foi colocado nada aqui. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, um A. Na verdade, um A não. Eu posso botar um Y também. Porque ele vale Y, tá? Ele vale Y. Porque a gente fica sabendo por esse colateral externo. Aí você vai. Poxa, que é chato que você apaga de volta. Vou botar ele aqui, ó. E valendo Y também. Porque ele é colateral externo. Ele é alterno. Desculpa, ele é alterno externo com aquele Y lá. Então vale Y também. Bom, sendo assim. Aí agora eu vou usar o que? Para achar o Y. Eu vou usar agora eles serem suplementares aqui, ó. Ou seja, a soma do y mais 60 graus mais o outro y tem que dar 180. Esqueci de suplementares. Ó. Gente, isso é muito delicado. Olha. Você vê que eu não consegui fazer com a relação deles serem alterno interno e nem alterno externo, tá? O que não quer dizer que não haja. De repente eu não estou conseguindo enxergar aqui. E dê para fazer assim. Tá? Então eu estou indo dessa forma. Para não usar mais de uma variável. Para resolver uma questão dessa. Não usar mais de uma variável. Inclusive, gente, outro detalhe também importante. Esse ângulo aqui também, gente, esse ângulo aqui, ele também é correspondente a esse. Tá? Então o y também tem esse valor aqui, ó. Só que aí eu teria que substituir isso aqui para o y e fazer assim. O que dá a mesma coisa que eu fiz aqui do lado. Mas vamos lá, continuando. Eu tenho aqui 2y, que é igual a 180 menos 60. Então eu tenho que 2y é igual a 120. Então eu tenho que y é igual a 120 dividido por 2. Então y é igual a 60 graus. Tá? Então y é igual a 60 graus. Vou botar aqui 60 graus ou y. Bom, com isso, se ele é igual a 60 graus do y, eu já sei que esse ângulo todo aqui, ó, ele é 120, né? Ou seja, todo esse ângulo aqui, 120 graus. O que significa que já que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse aqui, significa que isso aqui é igual a 120. Isso aqui é igual a 120 graus. Então a gente vai fazer essa equação. Eu vou achar x mais 15 graus é igual a 120 graus. Isso é verdade porque aqui tem que dar 120. E quando somar com o suplementar dele, que é o y, lá dá 180, que é o ângulo raso, né, gente? Bom, x é igual a 120 menos 15. Então x é igual a 105 graus, correto? Tá. E 105 com 15 é 120. E você soma com o outro lado é 180. Então, pode tirar a prova se vocês quiserem. Se você botar 115 aqui menos 45, vocês vão achar, vai tirar a prova aí um valor aí, acho que de 65, se não me engano. Tá. Então, gente, faça as contas, tá? Eu aqui dei um palpite, pode não ser 105 menos 45. Vou fazer só para não ficar, né? Que matemática é isso, né? 5 menos 5, 10. 5 menos 5, 0. 60. Então, para que aqui tem que dar 60, né? Obviamente. Porque tem 105 menos 45. Mas o que a gente queria achar, a gente achou. E tá eu só fiz para tirar a prova. Ó. X é igual a 105, y é igual a 60. Os valores que a gente precisava achar. Gente, acho que acabou. Então é isso.
Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, tá? E critique com educação para me ajudar. Parabenize a parte que achar legal, para a gente poder se entender e eu continuar produzindo vídeo para vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Até a próxima. Fique com Deus. Fui.